Boa noite, Álvaro. Boa noite, professor Severino. Vamos começar os nossos estudos desta noite. Para quem não tem o hábito de acompanhar esse nosso estudo, nós estudamos aqui quinzenalmente a Torá, os 5 livros de Moisés. Já fizemos Gênesis, Êxodo, Levítico, estamos no livro de Números, hoje no capítulo 30, e após iremos estudar o Devarim, o livro de Deuteronômio. E o nosso propósito aqui não é fazer uma leitura literal ou uma leitura judaica do texto, mas é fazer uma leitura observando o conhecimento que o judaísmo nos empresta, iluminando esses saberes com a Cabala e também, evidentemente, por ser uma live espírita, conectando esses conhecimentos com aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Assim, portanto, não é propósito nosso validar todos os versículos do texto bíblico, dando a eles o status de serem legítimas representações daquilo que seja o pensamento espírita, mas entendendo o momento histórico, as condições culturais que se apresentavam à época em que esse texto foi assim produzido. E compreendendo o natural processo de amadurecimento que todos nós, espíritos, passamos na grande senda evolutiva a qual estamos sujeitos. Então, em síntese, o que vamos fazer é tirar a sabedoria espiritual que está dentro desse texto e celebrar a majestade das revelações que aparecem desde o princípio, trazendo notícias maravilhosas para os nossos corações. E aí, dentro dessa perspectiva, eu passo para você, Álvaro, para você falar um pouquinho sobre o contexto geral, qual é o sobrevoo sobre aquilo que, de certa maneira, a gente vai trabalhar na nossa noite de hoje. Vamos lá, mudamos de paraxá, nós mudamos de porção. Nós sabemos que o Pentateuco, a Torá, tem 52, ela está dividida em 52 porções. A gente lê cada uma dessas em cada uma das semanas do ano. Essa daqui é a penúltima do livro de Números. A gente está no capítulo 30 e estamos indo aí para o final desse livro. São 36 capítulos. Mas o que significa em hebraico Parashat Matot? O que é esse nome Matot? Esse nome ele é bastante interessante e ele tem uma representação bastante importante. Essa Parashá, ela é lida 3 vezes por ano, porque nós lemos ela quando se realiza o jejum, onde se tem a memória da destruição do Templo de Jerusalém. Lembrando que o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém foram destruídos no mesmo dia do calendário hebraico, que é no dia 9 do mês de Av. Então, 9 de Av, do mês de Av. Dentro do calendário hebraico, isso cai no mesmo dia. E essa, então, Parashá, ela é lida nesse momento, sob o intuito de fortalecer, de esperançar todos nós que vivemos no exílio do plano espiritual, segundo a compreensão do texto judaico, e segundo também o exílio material. Que esse exílio material está como uma referência da destruição do segundo templo, onde ficamos, no povo de Israel, órfãos do terceiro templo. Então, a gente pode trazer a referência de primeira, segunda e terceira revelação, nós podemos trazer a referência e a ideia do livro de Apocalipse, do Evangelho, que é onde o terceiro templo desce dos céus, fazendo com que os homens e os corações sejam consolados por um templo não mais que poderia ser destruído pelos homens. Esse terceiro templo inauguraria uma nova era para a humanidade. Alguns, como forma de midrash, como forma de parábola, vão dizer que ele seria construído todinho de aço, feito com as armas dos homens que pacificaram os seus corações e não necessitam mais do atraso bélico, do atraso das guerras e dos conflitos humanos. Mas Matot,
ela significa... Existem duas formas de falar ramos em hebraico. Ramos ligado a uma árvore. Uma é shvatim e a outra é matot. Só que tem diferença. Uma delas é um ramo que está preso à árvore e ele é rígido. O outro está preso à árvore, mas é flexível. A ideia é nós estarmos em dois planos ou duas posições diferentes. Quando nós estamos no plano espiritual, sem o processo da reencarnação, nós temos uma visão, obviamente, que a depender, à luz da doutrina espírita, compreendemos que isso depende do nível evolutivo de cada um de nós, a visão, a compreensão que obtemos do plano espiritual. Mas nós estamos tratando de um texto que foi escrito para espíritos que já possuem uma longa história lá em Capela e trazem uma verdade espiritual, uma experiência espiritual. Então, para espíritos mais um pouco experientes, ou como do qualquer um de nós retornarmos à nossa pátria espiritual, provavelmente teremos uma visão muito mais ampla de todo o processo vivido. Se nós nos recordarmos, no livro do profeta Jonas, ele é engolido por um peixe, e esse peixe, ele fica 3 dias, significa que ele foi levado para o plano espiritual. Lembra? 3, sempre o número que religa, que rememora a espiritualidade. Ele foi levado para o plano espiritual. Lá está escrito que ele foi levado para o mundo dos mortos, em hebraico. Ele foi levado para o Gehinom, e ele foi levado para o mundo dos mortos. E quando ele está na barriga dos peixes, ele olha o fundo do mar e ele enxerga tudo por ali. Ele enxerga e acha belo, compreende. Somos nós antes de encarnar, olhando para esse mundo e compreendendo o nosso espírito. Nós estamos rígidos ali naquele momento, rígidos na conexão com Deus, e quando a gente vê o espírito já na condição de imperfeito, mas com um nível de consciência alcançado, ele olha o plano material e compreende as dores do mundo, as dores do seu espírito, os desafios entregues pelo mundo. Só que aí a gente encarna. E quando a gente encarna, porque somos imperfeitos, e por sermos imperfeitos, nós trazemos essas expressões das dificuldades e imperfeições do nosso espírito na comunhão com o mundo. Então, aqui a gente se torna um galho que ele está ligado à árvore e ele tem a flexibilidade. Ou seja, a gente inclina para as nossas paixões, inclina para a matéria como um todo. Então, matot, ela é o propósito, ela tem o propósito da madeira rígida. Rígida no sentido de estar diante da condição da solidez da presença divina, mesmo quando aqui a nossa posição e a nossa proporção é nos tornarmos flexíveis no sentido de aproximarmos-nos das nossas paixões. Então, a ideia de Matot é o seguinte: nós estamos no exílio. Essa paraxá é lida quando nós estamos num mundo onde o templo foi destruído, onde a presença de Deus muitas vezes está oculta. Olam significa mundo ou ocultar. O Deus está oculto nesse mundo. Cabe a nós, através da solidez, da rigidez da certeza de que estamos alimentados e nutridos pela árvore divina da vida, de nós incumbirmos o nosso propósito maior da vida em espiritualizarmos-nos na matéria, e assim a gente entende o nome Matot. Isso daqui é, a grosso modo, a mensagem central dessa paraxá. Consolo, esperança, estarmos fortificados diante das batalhas que iremos enfrentar e sempre nutridos pela seiva divina de Deus, para que nos desafios tenhamos a lucidez do espírito de caminhar sempre avante, sempre à frente na nossa evolução espiritual.
Elahá e professor Severino Celestino. Eu vou passar para vocês e depois, à medida que quisermos, começamos o capítulo 30. Professor Severino Celestino, sem entrar especificamente nos conteúdos da parábola, mas nessa visão assim de sobrevoo, parábola não, da Paraxá, mas nessa questão assim de sobrevoo, o que é que você gostaria de comentar sobre esse capítulo 30, essa nova Paraxá que a gente está abrindo hoje? Quais são as verdades adicionais que a gente poderia juntar? Boa noite a todos, os nossos queridos irmãos internautas. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar dividindo com vocês esse aprendizado. Mas eu vejo por trás dessa paraxá, desse povo unido, como bem colocou Álvaro, no deserto, encarnado, de uma certa forma, entregue à sorte das adversidades que eles enfrentavam. Por trás de tudo isso, a luz do Messias, que é Jesus, atuando na lucidez, na proteção, no amparo, na condição indispensável que eles tiveram que ter para tomar decisões corretas sob a liderança do grande enviado de Jesus, que foi Moisés. Então, nós temos aí uma relação Deus, Moisés, Jesus, bem viva, como nós vamos ver durante a leitura, a influência direta que Jesus colheu dessa paraxá para trazer ensinamento para nós. Então, aí fecha, ou se evidencia o que você falou no início. Nós não estamos lendo a primeira revelação, nós estamos utilizando todo o conhecimento, toda a primeira revelação para atuar e compreender a importância de Jesus de tudo isso e a evidenciação que está na solidez e na racionalidade da terceira revelação diante de todos esses acontecimentos. Muito bem. Então, Álvaro, nós vamos agora entrar nos conteúdos específicos desse nosso capítulo 30, que traz muitas emoções para os nossos corações. Vamos lá. Vamos lá. Começar. Você quer fazer algum comentário? Não? Pode mandar brasa? Eu vou deixar para fazer o meu comentário sobre o Kol Nidrei mais para frente, quando a gente avançar para dentro do Yom Kippur e trabalhar essas questões mais especificamente. A gente sempre precisa de olhar o contexto. Nós estamos em um mundo onde nós estamos desenvolvendo parte da moral a partir da orientação direta do Cristo na primeira revelação, para que nós nos tornemos seres mais comprometidos. Então, a gente tem de hábito a necessidade e tem como bom hábito nós estarmos sempre cumprindo os compromissos assumidos, os votos, as promessas. Então, de uma maneira bem simples, todo aquele que se propõe, por exemplo, a uma tarefa espírita, olha, eu vou ser trabalhador da mediunidade, eu vou ser trabalhador da casa espírita, eu vou ser trabalhador... É necessário um compromisso. Só que a gente precisa de entender que os nossos compromissos, eles não são edificados no espírito em um primeiro momento, isso é uma conquista. Então, aqui nós vamos falar sobre leis e votos pessoais, promessas, vamos assim dizer de modo geral. Então, aqui existem leis bastante específicas sobre, por exemplo, quando alguém faz um voto ou uma promessa, um neder a Deus, e a pessoa decide, por exemplo, olha, Elahá, eu não vou mais falar Lashon Hará, eu já não vou mais fazer a maledicência. Isso, a maledicência é algo da Torá, eu já não deveria estar fazendo. Isso é lei. Mas algumas vezes a gente pode elencar algumas promessas a serem feitas
ou desfeitas a partir de uma necessidade maior. Então, olha, Elahá, todas as vezes, professor Celestino, que eu vou para Paraíba, eu me perco naquela praia linda, bebendo água de coco e passo uma semana lá sem fazer nada. Não é verdade, mas eu falo assim, eu não vou mais passar por lá, porque está me prejudicando, está me trazendo questões que não são positivas. Esse é o intuito de educação dentro de algo que extrapola uma necessidade da Torá, mas que faz das leis, mas que faz com que muitas vezes seja necessário para o propósito pessoal. Esses compromissos, a gente vai ver que eles vão se desdobrar, por exemplo, para diferentes condições. 1, eu não vou passar por lá. 2, eu vou, Elahá, todas as manhãs eu te prometo, Lineder, sem promessa, eu te prometo que eu vou fazer uma bela prece por você, para que você que já é um grande médium, tenha sua mediunidade ainda mais sintonizada com os bons espíritos. Então eu posso fazer uma promessa dessa forma. Mas o texto ele vai levar essa ideia para, por exemplo, uma mulher adolescente, ou seja, ela não é casada. Aqui a adolescência é o entremeio entre o casamento e o bat mitzvah. Ela já tem a responsabilidade sobre a lei, mas ela ainda está dentro de uma condição, no sistema de organização, na família, naquele período, como nos complexos dessas famílias judaicas cristãs, nos dias de hoje. Então, a mulher jovem, ainda não casada, ela tem uma responsabilidade sobre a sua palavra. Mas essa responsabilidade é uma responsabilidade assistida. Ou seja, se uma jovem faz uma promessa, por exemplo, um noivado, que ela não necessitaria fazer com aquela pessoa. Ela necessita da confirmação do pai para que ela siga com aquele compromisso. Enquanto ela dedica a sua palavra, mas não existe uma aceitação do pai, estamos falando de uma família patriarcal, um sistema patriarcal, ela tem aquele compromisso necessitando da confirmação. Se o pai, no dia seguinte, sabe, e não intervém negativamente, ele concordou. Fala, Elahá. Eu queria falar um pouquinho antes de você falar sobre essa validação. Qual é o espectro que abraça os Nidrei? Então, quais são os aspectos desses votos? Seriam votos de todas as naturezas, do tipo, a partir de agora, eu me comprometo a ser uma pessoa que vou fazer uma relação muito mais próxima com Deus, ou seja, um voto no sentido mais religioso. Posso fazer um voto mais comportamental. Eu, a partir de agora, não vou mais fazer Lashon Hará, não vou mais fazer maledicência, não vou falar mais mal de ninguém. Um voto comportamental. Posso fazer um voto familiar, do tipo, vou cuidar da minha mãe, o senhor pode ficar tranquilo que eu agora vou me responsabilizar por ela, que ficou doente, eu vou assumir essa responsabilidade. E também os votos no sentido da sua vida, no sentido pessoal afetivo. Eu não quero casar, não vou casar, não quero ter ninguém, não quero me aproximar de ninguém. Então, o espectro aonde os Nidrei, onde os votos podem abraçar, é muito largo. Eu posso ter qualquer voto, qualquer, como é que a gente chama? Resolução. Quando começa o ano, a pessoa diz, não, eu vou fazer um regime, eu vou começar a caminhar, a gente toma aquelas decisões, é nesse sentido. E aí, para quem está querendo fazer conexão, sim, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tá? Então, vamos lá, Álvaro. Então, você começou pelo voto da mulher solteira.
da mulher solteira. A gente pode ir para a mulher casada, Começou que também pelo está difícil. A gente pode falar da mulher casada. Então, E, vamos por lá. exemplo, Só para recuperar. Só para recuperar. Se for uma menina solteira que mora na casa dos pais, quando ela faz um voto, quando ela se compromete com alguma coisa, quem carimba a decisão dela? o pai. O pai. Se nós nos lembrarmos, Aí tem. lembra do violinista no telhado? Que a menina, que o pai quer que ela case com o açougueiro, que eles estão na Ucrânia, num lugar muito pobre, e o pai quer que ela case com o açougueiro para não ter fome, para não passar fome. E ela fica chateada, porque o pai deu a palavra. Segundo aqui o texto, ele teria até o dia seguinte para tirar essa palavra. Ele teria até o dia seguinte para tirar essa palavra. Só que ela poderia ter dado a palavra a outro, como foi o caso, que ela deu para o alfaiate. Mas o alfaiate era muito pobrezinho. O sonho dele era juntar dinheiro para comprar uma máquina de costura. Então, ela deu a palavra para ele. E o pai fala, mas eu não concordei. É essa a lei judaica. Certo? Tá lembrado, Elahá, disso? Eu não assisti o violinista no telhado. Vale a pena. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Mas eu estava lembrando aqui da história de Rachel, a esposa de Akiva. Esposa de Akiva, que ela diz ao pai, né? Eu vou casar com Akiva. E o pai, negativo. E o pai desmonta o voto dela, aí ela vai e diz, não, mas eu vou manter. Então, você vai ser deserdada. Então, também tem essas situações, né? Uma mulher casada, por exemplo, que fala... Eu te interrompi? Perdão. Não, pode falar. Não, pode continuar, pode continuar. Uma mulher casada que, por exemplo, chega e fala assim, ó, o professor bate a porta, você pode me ajudar? Eu falo, não, passa aqui todo dia que eu vou pagar a feira da sua casa. Então, ele fez uma promessa. Ela fez uma promessa ao professor. Só que ela precisa do consentimento do marido. O marido chega, não, ó, eu comprei a terra do vizinho, a gente não tem condições de realizar essa caridade. Então, aqui existe a individualidade, existe também a necessidade do consentimento para alguns casos. Então, para esses casos, a gente percebe que são dentro das relações do núcleo familiar. É óbvio que é algo mais patriarcal, mas sem nenhum tipo de crítica a isso, né? Sem nenhum tipo de crítica, de maneira respeitosa, a gente observa. Eu vou passar para os professores. E existe uma coisa também, né? Vou repassar para ele, só falar uma coisinha rapidinho. Isso também serve como controle social, né? Forma de controle social. Então, vamos lá, professor Severino. Traga para nós as suas impressões aí. Eu acho interessante esse capítulo, porque a gente tem que analisar as coisas na sua época, no seu tempo. Nós estamos analisando um costume judaico daquela época, perdurou, ainda tem muita coisa, mas muita coisa já mudou. O que é que a gente observa em cima de tudo isso? Sempre que vai prevalecer é a opinião do homem. Nesse contexto, a mulher não tem voz. A filha vai obedecer. O pai aprovará ou não o voto. A esposa, se ela, segundo o próprio texto, se ela casar, ela tiver um voto que ela prometeu, que ela assumiu, e o marido aprovar aquele voto depois do casamento, tudo bem. Mas se ele não concordar, o voto cai. Não vai ter nenhuma força, porque a última palavra é do homem. E a gente vai observar os comentários rabínicos, e tem um aqui que eu acho muito interessante.
Lá no Deuteronômio 23, diz o seguinte: se te abstiveres de fazer voto, não haverá nenhum erro em ti. E eu lendo isso, eu me lembrei de você, Lahá. A gente promete coisas, por exemplo, Denise anuncia determinado, daqui a 15 dias nós teremos mais um programa com o Álvaro, professor, etc, etc, com ela. Aí você tem a expressão de dizer assim, se Deus assim permitir. Então, significa que eu tenho observado, agora eu quero transferir um pouco tudo isso para a religião que eu militei nela, a Igreja Católica, que durante muito tempo apresentou assim um aspecto, uma tendência antissemita, mas ela copiou muito do judaísmo. O sacerdote, a primeira coisa que ele faz é o voto de celibato. Essa é uma questão que todos têm que abraçar. Se o sacerdote, além de sacerdote, ele escolhe a ordem franciscana, ele, além do voto de celibato, ele tem que fazer voto de pobreza. Tá certo? E, independente disso, o leigo pode fazer promessa. Ele promete uma fita, um rosário, um determinado bem material ao santo que o favoreça naquela situação. Aí eu começo a analisar as coisas do nosso judeu maior, a nossa concepção de seguidores de Jesus, e vou trazer vocês para a gente ler um capítulozinho aqui do Sermão do Monte, capítulo 5, primeiro capítulo de Mateus, narrando Jesus, e eu vejo Jesus falando exatamente desse capítulo 30, do livro de Números. Olha o que é que Jesus diz, a partir do versículo 33. Ouviste também o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. É como diz assim, é melhor não prometer. Mas se você prometer, você tem que cumprir. Mas como é que olha o que Jesus continua dizendo. Agora é ele falando. Isso aqui eram os antigos, isso aqui eram os rabinos, era o que existia de conhecimento judaico sobre esses votos na época de Jesus. Tá certo? Talmud estava formado, vamos dizer assim, parte oral, nada escrito, que só foi ser preparado depois da destruição do templo, no ano 70. Foi que começou a produção do Talmud de Jerusalém e de Babilônia. Quando Jesus diz assim, os antigos diziam, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos, que é o que a gente está falando aqui agora. Dessas promessas, desses votos, desse juramento. Aí Jesus diz, eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurei pela tua cabeça, porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ou preto. Você não pode prometer o que você não pode dar. Você não é capaz de assumir um compromisso que está além da sua condição. Então, conhecemos a promessa? Sim. Conhecemos o voto? Sim. Mas é melhor não fazer do que fazer e não cumprir. E ninguém garante que você vai cumprir. Porque você não sabe nem mudar a cor do seu cabelo, você não sabe a hora que você estará aqui para cumprir. Por isso que eu me lembrei de você lá, quando você diz logo assim, poderá daqui a 15 dias, inshallah, você usa a expressão. Deus é que vai determinar se acontecerá ou não. Então, não prometamos, se Deus permitir, porque tudo está a serviço dele. E Jesus ainda não parou por aí. Você não jure por tua cabeça, você não tem o poder de escolher um só cabelo branco ou preto. Seja
o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Olha que lição maravilhosa. Jesus não destruiu o que já existia. Ele colocou responsabilidade maior e consciência ao assumir. Você sabe que uma das questões mais sérias que existe hoje na religião da Igreja Católica é o voto de celibato. E por quê? Porque muita gente que o faz não tem condições de cumprir. Paulo assumiu e deu conta, mas quantos Paulos de Tarso a gente conhece? Então, eu acho isso fantástico, como Jesus é sóbrio, é perfeito nessas questões. Ele não destruiu o antigo, não, mas ele deu uma nova roupagem, dizendo assim, não é necessário essas promessas, que são coisas humanas, se você, como mortal que é, você pode prometer, como o Alves bem colocou, bate alguém na minha porta, está necessitado e eu prometo uma feira toda semana. Será que eu vou viver mais uma semana? Tá certo? Então, é a prudência, como ele ensinou. Simples como as pombas, prudentes como a serpente. Então, eu faço essas colocações que eu acho importante para a nossa reflexão e para a gente continuar com a leitura e entender que tudo que a gente está falando existia naquela época. Uhum. Vale a gente observar que, dentro desse aspecto, se eu faço um acordo, um compromisso com o professor Severino Celestino, por exemplo, e eu não cumpro, eu tenho 2 débitos aqui, um com ele e um com a lei divina. Um com ele e um com a lei divina. Então, aqui é colocado esse aspecto como sendo uma condição de um compromisso do homem para com Deus, um neder, uma promessa. Então, assim, o Maseret Brahot, o Talmud, ele vai tratar disso e ele vai falar da seguinte forma. Ele vai falar, olha, em primeiro lugar, não faça promessas de abstenção das paixões do mundo. Isolar-se do mundo. Porque essas são difíceis de se cumprir e o propósito do homem é elevar a matéria. Então, aqui, só para a gente entender, ele está falando assim, não vai ser eremita, não se isola do planeta. O propósito não é você se isolar da praia, porque a praia lá da Paraíba, como eu usei a brincadeira, o exemplo, a praia da Paraíba me faz ficar sem trabalhar lá deitado no sol tomando água de coco uma semana. Aprenda a lidar com a sua imperfeição, diz o Talmud. Aprenda a lidar com a necessidade que você precisa do equilíbrio para olhar aquele mar lindo e não ficar tão encantado. Você fica encantado por o dia todo, mas não hipnotizado para paralisar a sua vida. Mas isso é um modo de expressão, porque isso serve para as nossas paixões humanas. Então, a gente pode, sim, ter desafios e impor disciplina, mas não ao ponto de retirar isso das nossas vidas, jogando, vamos dizer assim, na sombra, porque, segundo o que o Talmud está querendo dizer, um dia isso vem à tona. E aí o Talmud vai falar o seguinte, você quer fazer uma promessa? Não é que você não deve, mas é que você precisa de toda uma ponderação em torno. Aí o Talmud vai recomendar em torno de alguém que tem uma condição de sabedoria superior para que você analise outras facetas que muitas vezes, do ângulo que você está, você não tem condição de observar. Então pede ajuda para alguém mais experiente, diz o Talmud, e se você fizer aquela promessa, o ato de realizar a promessa é naquele sentido assim, eu quero que Deus me auxilie, eu quero que os bons espíritos me auxiliem no cumprimento dessa palavra, dessa promessa que é extremamente difícil para mim. É isso que diz a lei judaica, em resumo. E o Elahá vai ter algo muito interessante falar, porque aqui a gente tem o professor Jorge Elahá, vocês são daquela geração que fala o fio do bigode.
Aqui é o fio do bigode na expressão popular, onde valoriza a palavra do homem como sendo um instrumento de garantia de compromisso com Deus. Absoluta. Garantia absoluta. É o que Jesus disse, sim, não, não. Não precisa de documento, não precisa de assinar promissória, não precisa de assinar nada, absolutamente nada. É só... Por isso que eu tiro. E eu fico pensando aqui, Elahai e Álvaro, como assumir um compromisso que vai se chocar diretamente com a mitzvah judaica, com a mitzvah da Torá. Por exemplo, o compromisso de celibato. E a Torá manda crescer e multiplicar-se. Como fica? Primeiro mandamento, né? Primeiro mandamento é crescer e multiplicar. E aí você ponderou aí que quando você faz um compromisso, você tem que pedir a Deus permissão ou ajuda para você cumprir. E quando você faz um compromisso que se choca diretamente com a mitzvah, ou o mandamento, crescer e multiplicar. Eu não estou criticando ninguém, eu estou fazendo levantamento dentro do que a gente está analisando, porque eu não tenho autoridade absolutamente para condenar nada. Como nós trabalhamos com racionalidade, razão, lógica e bom senso, eu trago essas colocações para simples reflexão. Eu vou dizer a minha opinião. Na medida em que a gente tenta trazer racionalidade para essas questões, a gente precisa abandonar a literalidade. Porque se eu abraçar a literalidade, eu colido com a racionalidade. Então, eu preciso enxergar a lei de Deus no seu propósito maior para que eu tome essa decisão. E assim, é certo que, sim, a lei de Deus disse crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. Isso é um mandamento, mas ele não ordenou que obrigatoriamente todos deveriam fazer, porque alguns assim não procederam. Daniel não teve filhos, o profeta Daniel, e muitos outros também não tiveram. E isso não determina que obrigatoriamente essas pessoas estejam colidindo com a lei. Eu penso que seja, na medida em que eu me afasto da literalidade, eu me afasto do fundamentalismo, eu tenho a liberdade para entender, inclusive, que eu sou um espírito transcendente e que nesta existência eu estou fazendo uma opção em virtude de uma circunstância particular que eu esteja vivendo, mas que na minha história, não vou falar da minha existência, mas na história da minha vida, que seriam as múltiplas existências corporais, não está fechada a porta para que eu tenha no futuro uma pessoa e viva e tenha famílias e construa um lar dentro de uma certa visão. Então, na minha visão, na hora que eu me aproximo da literalidade, aí eu tenho conflitos de síncrese, porque tem peças que podem não encaixar. Mas quando eu trabalho a racionalidade como primeira peça da lógica, aí eu posso trabalhar isso, né? Muito boa ponderação. E até mesmo à luz da doutrina espírita, a gente sabe que alguns espíritos que alcançam a condição da compreensão da família universal escolhem, devido a um caráter missionário, caminhar muitas vezes a solitários, né, vamos assim dizer, entre aspas. Não é que caminham solitários, mas é que reconhecem a família. Joana diz, o solidário não é solitário. Exato. Isso. Ele encontra a companhia da família em todos, né? Porque ama, procura o amor a todos. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, a gente encontra Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. A gente encontra uma série aí de espíritos. Mas é interessante que aqui a gente está diante da construção do vigor, da autenticidade,
do caráter diante da importância da fala. Quando a gente está dizendo isso aqui em pleno 3.500 anos depois, vamos assim dizer, de quando foi transmitido o texto, não que o texto foi escrito há 3.500 anos, mas foi transmitido esse conhecimento, é fácil. Mas hoje a gente sabe que as palavras têm poder por si só, que elas têm uma vibração por si só, que elas têm uma condição espiritual que conecta aquele que o profere e uma responsabilidade sobre aquilo. Então, aqui é o vigor da responsabilidade individual, porque não é sobre o tempo do fio do bigode, é que todos os tempos deveriam ser o do fio do bigode. E segundo a lógica da lei do progresso, se não estivermos estacionados, cada dia mais a palavra do ser vai ter um peso maior diante dos compromissos assumidos. Em um momento que a gente olha isso num curto espaço de tempo, pode parecer as coisas fora do lugar. Se a gente fazer uma análise de 1000 anos, a gente sabe que a gente evoluiu nesse quesito. Elahá, você não quer falar para a gente do Colin Drey? Quero sim. Agora eu quero falar do Colin Drey. O Álvaro estava comentando logo no começo das festividades de Tisha B'Av, que é o 9 de Av, das celebrações da destruição do templo. Então, nós temos alguns momentos no calendário judaico que são momentos muito introspectivos para a comunidade judaica. E existe um, em particular, que acontece num outro momento do calendário, esse é no dia 9 do mês de Av, e o que a gente vai falar agora acontece no outro mês, no dia 10 do mês de Tishrei. Tishrei é o primeiro mês do ano, o ano abre com esse mês, Tishrei, e no dia 10 do mês de Tishrei ocorre um momento, um dia de jejum, chamado Yom Kippur, Dia do Perdão. E aqui uma particularidade que o judaísmo tem e que a minha mãe adorava comentar. Deve continuar gostando até hoje. Mas quando eu era mais novo, ela falava mais. Eu nunca mais vi ela falar quando adulta, mas o assunto não veio. Ela diz assim, professor, o judaísmo está muito na frente do cristianismo. Eu vinco, né? Porque quando chega no dia do perdão, no Yom Kippur, as pessoas vão para a sinagoga para pedir perdão a tudo aquilo que fizeram a Deus. Mas a gente não pede a Deus perdão pelo que fez ao próximo. Porque Deus não perdoa o que a gente fez ao próximo. Quem perdoa o que a gente fez ao próximo é o próximo. Então, você tem que ligar para o próximo, procurar o próximo, pedir perdão, pedir desculpa, porque você acaba jogando para Deus e não pede perdão para o próximo. Então, aí ela comparava com determinados cultos religiosos cristãos, não sei todos, em que a pessoa diz assim, eu briguei com a minha mãe, eu machuquei minha mãe, tá? Você cometeu um pecado. Então, passava uma série de orações para a pessoa fazer, você vai fazer tantas orações do tipo A, tantas orações do tipo B, e aí você estará perdoado dos seus pecados. Aí a minha mãe diz assim, e a mãe? Não vai fazer nada com a mãe, não vai falar com a mãe, não vai pedir desculpa à mãe, não? No judaísmo não tem essa, não. Você tem que ir lá na pessoa pedir desculpa. Então, no dia de Yom Kippur, você vai ter que pedir perdão para todas as pessoas que você fez alguma coisa, e até aquelas que você nem imagina que você fez. O Álvaro até já comentou sobre isso, do hábito de ligar, mesmo sem ter feito ou sabido que fez, pedindo desculpa das pessoas no dia de Yom Kippur. Mas aí o que eu quero comentar é o seguinte, houve um período muito difícil para o judaísmo durante uma janela larga da Idade Média até o próximo dos dias atuais, em que, em função da perseguição aos judeus, muitos deles acabavam, entre aspas, se convertendo ao cristianismo para fugir das perseguições. Trocavam seus nomes, né? Todo mundo sabe essa história, que nomes substantivados
tem, segundo a tradição, a ideia de que sejam oriundos de famílias cristãs, né? Então, famílias que têm o sobrenome de árvores, de animais, seriam famílias que seriam de origem judaica. E, em função disso, o cara falou em verdades. Ele disse, não, eu sou cristão, não sou judeu, não. Não, eu me converti, eu não tenho mais prática judaica. Só que tudo isso que ele está dizendo não é verdade. Ele está dizendo professor Severino Celestino, para não ser perseguido. Ele veste uma capa de cristão, mas a alma continua judaica. Mas para que ele possa sobreviver num ambiente da Inquisição, de perseguição, de tantos olhares perseguidores, ele se apresentava para a sociedade, Denise Balot, com uma capa de cristianismo, mas no âmbito doméstico dele, a Torá continuava sendo estudada, mas ele de maneira muito secreta. Só que ele fazia votos, tinha neder. Porque ele disse, professor, não sou. Ele negou a fé, ele negou as crenças que ele tem, ele jurou que ele não era judeu. Como que fica um homem desse que jurou contra a sua religião, considerando todas as responsabilidades que ele teria na medida em que ele foi fraco, que ele se apresentou com um rosto que ele não tem? Exatamente por conta das promessas que foram feitas e que não são verdadeiras. Das promessas que eu fiz e que eu não consegui cumprir. Das promessas que eu acreditei que eu fosse capaz de fazer, mas eu não pude fazer. Quando chega no dia de Yom Kippur, existe uma reza particular com a qual se abre o dia de Yom Kippur, e é o Kol Nidrei. Kol é tudo. Kol. Tudo. Nidrei, aquilo que eu prometi. Todas as promessas. Todas as promessas. O Kol Nidrei, ele é parece um canto gregoriano, que ele é executado na sinagoga na abertura do Yom Kippur. E ele, como se fosse um pedido a Deus para que quebrassem todas as promessas, que todas as juras, que tudo aquilo que ele fez, inclusive essas que ele se apresentou como cristão sem ser, todas as coisas que ele não foi capaz de fazer. Então, Senhor, revoga as minhas promessas, revoga os meus votos, revoga tudo aquilo que eu disse que eu faria, por misericórdia, tem misericórdia de mim, que não fui capaz de executar aquilo que pensei que faria. Revoga todos os votos que eu tive que fazer em função das circunstâncias que a vida me impôs. Usa da tua misericórdia e limpa a minha alma para que eu recomece a partir de hoje, reinscrito no livro da vida, para o ano que está se iniciando, para que eu seja uma alma limpa, para que eu não tenha as feridas que eu devo trazer em função das promessas que eu não cumpri. Executa-se o Kol Nidrei, dá o reset espiritual, o Senhor reseta todas as promessas, e aí começa o ofício do dia todo, já com a alma resetada das promessas que fez, e agora ele vai entrar num processo de penitência para que ele consiga verdadeiramente fazer a sua reconexão ao divino para o próximo ano que se inicia. Está aí o cuidado de Jesus de não jurar por nada se você não tiver condições de cumprir. Preocupação dele do se ensina ou não. A autenticidade com Deus, né? Eu estou lendo o livro que o Alvo me emprestou, de um médico e pedagogo que abraçou a causa da educação, Apolônia,
na época do... Agora, no começo do nazismo, e ele, com as crianças do seu orfanato, que ele fundou, um orfanato maravilhoso lá na Polônia, ele não negou que era judeu, seguiu todas as crianças do seu educandário e foi para os fornos de crematório com elas. Deu a vida por elas, embora tenha tido condições de ser liberto. Embora tenha tido condições de deixar as crianças morrerem, e ele não. Mas ele deu a vida por elas. Um grande exemplo de se ensina ou não. E aí, dentro do que você falou, que às vezes a gente pede perdão a Deus e não pede perdão a quem a gente ofendeu, Jesus também tem recomendação para isso. Está lá em Mateus 5:25. Apressa-te em te reconciliar com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não é? Então, também é isso que ele recomenda, que a gente não peça perdão a Deus. Vá buscar reconciliação com aquele que você ofendeu. Jesus tem remédio, saída e ensinamento para tudo. Tá certo, professor. Mas a minha mãe, quando falava, eu tinha que dizer para ela, é verdade, você tem razão. Tá certo. É lindíssima, né? Essa prece. Eu não tenho ela aqui em português, mas eu vou tentar, assim, bem por alto, falar todos os votos, tudo que foi proibido para nós, tudo que nós consagramos no templo, todas as expressões, as falas, todos os votos abreviados, todos os votos dados, tudo que nós fizemos, tudo que nós dedicamos, tudo que nós... Ô, Álvaro, desculpa, está no Sidu, esse Marzor. Marzor. Eu tenho. Do dia de Yom Kippur até o próximo Yom Kippur, que nós tenhamos um bom momento, nós nos arrependemos de ter feito elas. Elas podem ter sido permitidas, mas nós pedimos perdão, que elas sejam anuladas, que elas sejam nulificadas, vamos colocar, que elas não sejam válidas, que elas não mais existam, que as nossas promessas não sejam mais promessas e que as proibições das promessas não sejam mais proibidas. E depois todo mundo diz, perdoe toda a congregação dos filhos de Israel com a força maior, com todos os pecados que nós possamos ter realizado nesse intuito, sem intenção, perdoa todos os pecados que foram dados, foram feitos por todo o povo de Israel, que em acordo, né, em compreensão com a grandeza e a bondade divina, que todos sejam perdoados desde o tempo em que saímos do Egito até os dias de hoje, e que nós possamos pedir perdão do nosso coração, com a nossa sinceridade, e assim vai seguindo a prece. Então, é um momento mágico. Os judeus, mesmo que não são observantes, costumam ir no dia de Yom Kippur para essa prece. Eu fiz ela bem assim, né? Não tá nada certinho. Está bem literal, não tá dada aquela maciada que ela realmente tem. Eu queria só fazer uma observação aí com o que o Jorge falou, quando ele preparou o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. E o mês de Tishrei é o mês de setembro, corresponde ao nosso mês de setembro. E tem uma coisa curiosa, geralmente o mês de setembro é antecedido pelo mês de Elul, onde os rabinos contam a lenda que nesse período
os reis, os dirigentes, eles não tinham acesso às pessoas humildes que viviam, os proletários, os trabalhadores mais humildes, não tinham condições de chegar perto do rei. Então, nesse período que estava para haver mudança, o ano Rosh Hashanah, Ano Novo, o Yom Kippur, o rei descia do seu trono, armava sua tenda no campo, e todos diziam, o rei está no campo, e aí as pessoas humildes poderiam se aproximar do rei. Eu acho interessante a coincidência do mês de Elul para o mês de setembro, que é o Rosh Hashanah, que Elul antecede ao Ano Novo Judaico, e nós temos no Ocidente o mês de dezembro, que antecede o Ano Novo, que é janeiro. E no mês de dezembro, nós temos o nosso rei Messias, que é Jesus, descendo a manjedoura, parodiando metaforicamente o que acontece na lenda judaica, acontece com a chegada de Jesus entre nós. Que ele humilde na manjedoura também, a partir do dia 25 de dezembro, nós, ocidentais, seguidores de Jesus, dizemos, o nosso rei, astro-rei, o rei da luz, está no campo. Jesus desceu, como diz João no prólogo do seu evangelho, se revestiu de carne e habitou entre nós. Então, nós temos uma coisa muito interessante, que é a mesma metáfora que ocorre no judaísmo, que eles também dizem que é nessa época que o Messias vai chegar, nós temos no cristianismo o mesmo acontecimento antecedendo o Ano Novo, que é janeiro, no mês de dezembro, com a descida do nosso rei no campo, Jesus na manjedoura. O grande intento, como um todo, assim, de maneira bem resumida, é nós termos responsabilidade com os nossos compromissos assumidos. Isso é uma necessidade de implantação e uma preocupação desde o princípio aqui, a gente está vendo lá na primeira revelação. Então, eu vou trazer isso bem para a prática. Você assumiu um compromisso com a sua casa espírita? Cumpra-o. Coloque isso como prioridade. Eu fico pensando, às vezes eu converso com médiuns, a gente faz seminários sobre mediunidade, palestras sobre mediunidade, e eu digo assim, imagina, no dia em que, por quase 200, ou 50, ou 100, ou 30, ou 20, ou 10 anos, ou 5 anos, uma mãe trabalhou para que o filho pudesse ser assistido pelo médium específico do qual ele recebeu, do qual ele obtém afinidade fluídica. Ou seja, um espírito sofredor está no processo de vinculação a um médium para que ele seja assistido numa reunião mediúnica. Imagina o coração daquela mãe no intento de que ele seja assistido. Imagina nesse dia o médium fala. Coloque-se na posição da mãe. Você é a mãe e você aguardava o compromisso daquele médium que assumiu a tarefa. E por quantas vezes nós recebemos espíritos que estão há 50, 80, 100, 200, 300, 400 anos padecendo nas regiões de sofrimento. E a responsabilidade do médium, do dirigente, do dialogador, a responsabilidade da sustentação. Eu tive a possibilidade de, em determinada reunião mediúnica, há 2 semanas atrás, recebendo um espírito de um suicida, em extremo desespero, e desdobrado, eu pude enxergar o corpo de um dos médiuns de sustentação, médiuns no sentido de lato sensu, não estrito sensu, no sentido genérico, do médium de sustentação, todinho, absolutamente, todas as células brilhando na luz mais branca e límpida possível, oferecendo aquele processo de sustentação, a condição de que não existia diálogo, mas de que a vibração, com a cooperação de todos, pudessem oferecer o socorro àquele espírito. Então, todas as posições,
Mas eu vou tirar da reunião mediúnica, né? Mas eu vou levar isso para a condição do passe, onde, ou da conversa fraterna, ou do estudo do evangelho, que muitas vezes as pessoas procuram a casa espírita, e eu já tive isso por diversas vezes, quando eu vim até aqui, porque eu vou me suicidar, e eu queria vir até hoje a casa espírita pela última vez, e falta o palestrante, e falta aquele que oferece o estudo do evangelho, aquele que realiza o passe, aquele que oferece a água magnetizada. Hoje, conversando com 2 amigos que fazem um trabalho integral de caridade, eles falaram: quando a gente não tem vovô Pedro, a gente pensa, bom, tá bom, a gente tem água fluidificada, e a gente enche um monte de garrafa, e eles assistem pessoas de extrema pobreza. Ele falou: e cada um pega aquela água e faz de um jeito. Ele falou: e quantas vezes a gente viu a água magnetizada, a água fluidificada resolver problemas grandiosos. E eles me falaram: a gente pegou um caso de uma mãe que falou: eu peguei essa água aqui, eu vou levar para meu filho ele estava em coma. Ela falou: eu dei a água para meu filho beber e passei na testa dele, ele voltou do coma. Eu queria dizer que essa água, na expressão simples, é uma água santa. Então, às vezes, falam: não, mas eu só estou no processo de magnetização, de fluidificação da água. A responsabilidade de nós, trabalhadores espíritas, para com a seara. Mas eu ainda não sou o trabalhador. Mas e o compromisso que nós assumimos antes de encarnar, quando nós falamos: eu quero ser espírita, eu quero trabalhar no Recanto da Prece em Curitiba com toda uma equipe, inclusive os mais difíceis e problemáticos. Eu quero trabalhar, porque com os mais difíceis e problemáticos eu quero restaurar o meu passado de atritos. Então eu vou para assumir esse compromisso. E a gente se envolve no estudo na casa espírita e resolve não ir nesse dia, tendo um compromisso. Eu não estou dizendo que em hipótese alguma, mas que seja o nosso compromisso. Espírita não tem férias, espírita não tem feriado. O nosso compromisso é com o consolar dos corações sofredores. O nosso compromisso é com os espíritos. Somos nós que precisamos dos espíritos, não são eles que precisam de nós. Então, aqui eu trazendo isso bastante à luz da doutrina espírita e para o nosso compromisso, para nosso voto. A gente não tem voto de pobreza, não tem voto de castidade, não tem voto de obediência, mas nós temos voto de compromisso com a regeneração do nosso planeta. Nós escolhemos vir no momento mais aturdido, no momento onde tudo está fora do lugar, e o que não está, está saindo. E o que está saindo e o que já saiu precisa voltar ingressar ao local correto. E fomos nós que assumimos esse compromisso. Então, sem sombra de dúvidas, o que eu poderia dizer é que todos esses compromissos, para nós trabalhadores espíritas, extrapolam já a ideia de que eu tenho que manter os meus compromissos dentro da vida afetiva, da vida financeira, dentro da minha vida moral, dentro do compromisso que eu tenho com o meu trabalho, com o meu cliente, em todos os aspectos da vida. Isso a gente já sabe, isso é a obrigação do homem de bem, mas também é a obrigação nós levarmos esses compromissos que nós assumimos no plano espiritual com toda a seriedade, com toda a devoção que o nosso coração e o nosso espírito pede. Eu quero só fazer um comentário rápido. 3 escolas gregas existiam. A escola hedonista, que dizia que felicidade é ter, quanto mais se tem, mais feliz se é. A escola dos sádicos, dos cínicos, que dizia que quanto menos se tem, mais feliz se é. Se não tiver nada, você é plenamente feliz, porque quando você tem, você depende da sua felicidade daquilo que você possui. E aí foram perguntar a Sócrates, quem está certo? Os hedonistas, que dizem que felicidade é ter, ou os cínicos, que dizem que felicidade é não ter? E o Sócrates respondeu: felicidade é ser, não é ter. O que é ser?
é assumir os votos. Quando o professor Severino Celestino se formou em dentista, ano passado, isso eu acho. E aí, na hora da formatura, o pessoal estende a mão, não é assim, professor? Isso, faz a jura, a Hipócrates. Faz o juramento a Hipócrates. Os professores, os médicos, advogados, engenheiros, todas as profissões, ao irem para a sua celebração de formatura, fazem um juramento. Quando nós casamos, nós fazemos votos. Nós fazemos isso o tempo todo. Quando nós temos a possibilidade de termos um filho, você vai fazer certidão de nascimento, você está assumindo compromisso. Então, o que é ser feliz? É ser. Então, assim, você é professor? Sou. Então, seja, mas seja de cabeça. Você é o quê? Eu sou gemólogo. Então, seja de cabeça. Eu sou advogado. Então, mas seja por inteiro. Você é mãe, seja mãe. Você é filho, seja. Porque se você for aquilo que a vida pede que você seja, não haverá infelicidade. A infelicidade decorre de você não ser ou não executar os papéis que a vida pede de você. A nossa prece final será um vídeo mostrando o Colony Day.
tutta